Peço que os irmãos aí abram as suas Bíblias no texto que está no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos pregar nesta manhã sobre o tema da morte para a vida, a ressurreição de Cristo. Peço que os irmãos, por gentileza, mande o link desta mensagem para os seus entes queridos, para os seus familiares, para que mais pessoas possam estar, então, participando nesse momento da palavra do nosso Deus. João capítulo 20, versículo 1. João capítulo 20, versículo 1. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia, ou ainda não entendiam as Escrituras, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E perguntaram-lhe: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele lhes dissera estas coisas. Nós vamos nesse instante estar orando. Feche os seus olhos. Pai de amor e de misericórdia, a tua palavra foi lida nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração, cada um que está participando, cada um que estará ainda participando, ouvindo ou assistindo esta mensagem. Teu Espírito Santo toque nos corações, transforme vidas nesta manhã, salve almas, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fale através da boca do teu servo, através da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Meus queridos irmãos, o tema da mensagem: da morte para a vida, a ressurreição de Cristo. Aquele domingo, o primeiro dia da semana, foi um dia inigualável,
um dia único na história, um dia sem igual. Por quê? Porque foi nele que ocorreu o maior milagre de todos os tempos. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho eterno de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Jesus morrera na cruz do Calvário, mas agora havia sido colocado num túmulo gelado, escuro. Mas no primeiro dia da semana, no terceiro dia, conforme a contagem judaica, Jesus agora está vivo, o túmulo está vazio, aleluia! Jesus venceu a morte, por isso nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, que o Senhor não nos desamparou, mas que Ele nos resgatou da morte eterna. Sendo Jesus o Cristo de Deus, o Messias, um ser divino e eterno, Jesus se fez carne, Jesus veio a esse mundo, Jesus deixou o esplendor da sua glória, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele eterno. Ele vem em busca de nos salvar, ele vem em busca das ovelhas desgarradas, ele vem em busca daqueles que estavam necessitados da graça de Deus. Jesus veio a este mundo com um propósito: cumprir a santa e perfeita vontade de Deus Pai. Ele veio resgatar os pecadores miseráveis, pecadores condenados ao inferno, pecadores cheios de imundícia do pecado. Todos nós estávamos perdidos. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Ele diz que todos nós andávamos como ovelhas, cada um perdida, cada uma se desgarrada, né? Cada um desviada, cada um se desviando pelos seus caminhos, diz lá. Mas ele levou sobre si as nossas dores. Lá também ele diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos curados. Jesus morreu a nossa morte, Jesus sofreu o nosso martírio, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Vejamos o texto. O verso 1 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. O primeiro versículo, a parte A, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Mas quem era Maria Madalena? Quem era essa mulher? Ela era uma seguidora de Jesus. O que se sabe dela é que ela era chamada Madalena por causa de sua cidade natal, Magdala. Era conhecida então como Maria Madalena. Devemos rejeitar o falso ensino que alguns andam ensinando por aí, que diz que esta mulher havia sido de mau caráter. Nada disto. A Bíblia não dá margem para esta interpretação. Isto não procede, pois se baseia unicamente no fato de que a primeira vez que se fala dela, em Lucas 8, verso 2, logo depois do texto ter contado a história de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas o texto não diz que essa mulher era de má índole ou fosse uma mulher vulgar, nada disso. Na verdade, não existe provas bíblicas para tal insinuação. O que se pode afirmar é o que a Bíblia diz a seu respeito. Jesus havia expulsado de Maria Madalena 7 demônios. Marcos 16, 9, Lucas 8, 2. Maria Madalena veio a ser uma das mais devotas seguidoras de Jesus. Ela era uma das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, o ministério terreno. Ela seguia Jesus de perto, ela era uma mulher fiel a Deus. Vejamos, na crucificação de Jesus, por exemplo, nós vamos ver Maria Madalena ali presente. O texto de João 19, 25 diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena então estava no momento da crucificação de Jesus. Quando sepultaram Jesus, Maria Madalena estava presente, vendo o lugar onde haviam colocado o corpo de Cristo.
Ela esteve presente tanto no sepultamento, né? E nós podemos observar aí que ela foi testemunha ocular. Ela viu com seus olhos os últimos acontecimentos referentes ao martírio, morte, sepultamento e agora a ressurreição de Jesus. Segundo ponto, no domingo bem cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou o túmulo vazio. Olha o que diz aí o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Olha, Jesus morreu na sexta-feira. Ele morreu lá para as 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. E ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, isto é, 18 horas, já seria considerado sábado judaico. No final do dia, após as 6 horas da tarde, era contado já como se fosse o outro dia. No sábado judeu, ninguém podia trabalhar. No sábado, ninguém trabalhava. Assim, imagino que foi uma correria só para José de Arimateia pedir o corpo de Jesus ao governador Pilatos e prepará-lo então para o sepultamento. Não houve tempo suficiente na sexta-feira para fazer tudo o que os seguidores de Jesus gostariam de ter feito para o sepultamento. Deste modo, as mulheres, a Bíblia registra que as mulheres gostariam de ungir o corpo de Jesus com especiarias, como era de costume no meio judaico, mas não houve tempo. Assim, no domingo bem cedinho, Maria Madalena e outras mulheres vão ao sepulcro com esta finalidade: ungir o corpo de Jesus, conforme nos demonstra os demais evangelhos. Elas foram ao sepulcro muito cedo. Eu imagino, tem um texto que fala que ainda era escuro. Outro texto diz que era madrugada, alta madrugada. Outro texto diz que o sol estava nascendo. Irmãos, elas não perderam tempo. A Bíblia fala de Maria Madalena, mas também de outras mulheres que estavam com ela. É bem verdade que o Evangelho de João foca mais em Maria Madalena. Mas se nós observarmos o texto, por exemplo, de Marcos 16, verso 1 em diante, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. É interessante, elas tinham uma preocupação. Olha o que o texto diz: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Naquela época, os túmulos escavados em rocha era como se fosse uma gruta escavada em rocha, na realidade. E ali na porta, na entrada, para tampar o acesso ao túmulo, eles rolavam uma grande pedra, uma pedra pesadíssima, né? Uma pedra que um homem só, 2 homens talvez não conseguiriam movê-la. Precisariam vários homens para arrastar aquela pedra. E aquelas mulheres estavam preocupadas: quem vai tirar para a gente aquela pedra pesadíssima? Aquela pedra que tem centenas de quilos. Quem vai abrir para nós o túmulo? Mas uma coisa assustadora, imagino, né? Aconteceu naquela manhã. Quando chegaram de frente o túmulo, viram que a pedra estava removida. E é bem verdade que nós vemos que, conforme o texto que lemos no início do culto, a Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a pedra, estava sentado sobre ela. É interessante, aquela pedra estava ali na porta do túmulo, aquela pedra havia sido selada por Pilatos,
Pilatos colocou guardas ali no túmulo para que não houvesse possibilidade de saquearem o túmulo. Na realidade, isso foi um pedido dos principais sacerdotes. Ali havia guardas, ali havia pedra selada, havia ali uma grande pedra. Todos os obstáculos nada adiantaram, porque Jesus ressuscitou. O anjo do Senhor removeu a pedra. O corpo de Jesus desapareceu, o corpo de Jesus não estava lá. O sepulcro estava vazio. Maria Madalena então sai correndo, conforme o Evangelho de João. Ela vai anunciar apressadamente que ela não havia encontrado o corpo de Jesus. E ela foi avisar primeiramente aos discípulos, ela avisa a Pedro, que o corpo de Jesus havia desaparecido. Ela havia imaginado que alguém tivesse tirado o corpo de Jesus de lá, porque o túmulo era emprestado. Pedro e João, João, discípulo amado, saíram correndo, segundo o Evangelho de João. Foram da casa que estavam escondidos numa casa. Saíram correndo daquela casa, naquela manhã, rumo ao sepulcro, bem cedinho. E agora, percorrendo talvez alguns quilômetros, os dois correm, mas um chega primeiro, o discípulo amado, Pedro. Aliás, João, o discípulo amado, chega primeiro, depois Pedro. E aí nós vamos ver então, terceiro ponto, o túmulo estava vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. O túmulo não contém mais morto. Jesus saiu vivo. Jesus saiu do túmulo. Jesus ressuscitou. Olha o verso 5. O verso 5 diz que o discípulo amado, João, abaixou e viu os panos de linho ali deixados. O termo viu aqui é o grego blepo. Blepo significa olhar. É um olhar rápido, não é? O discípulo amado apenas olhou rapidamente. Ele viu rapidamente os panos de linho ali deixados. Isso no verso 5. Observe que no verso 6, Pedro chega ao túmulo e entra no túmulo. Observe uma coisa, quando João chegou, ele não entrou, ele somente viu rapidamente, mas não entrou. Pedro, agora no verso 6, do capítulo 20 de João, ele chega, ele entra no túmulo e lá diz que ele viu. O viu aí já é outro termo, é o grego theorel, que significa observar. Pedro não somente viu rapidamente, mas Pedro contemplou, observou, examinou, olhou atentamente os panos de linho ali deixados, a cena ali, não é? E é interessante, mas o que significa os panos de linho ali deixados? É uma coisa que nós devemos observar. O verso 7 fala que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas deixado no lugar à parte. O deixado aqui é o grego entulisso. Entulisso significa enrolar, envolver, dobrar. Então, duas coisas nós precisamos observar aqui. Quando Jesus ressuscitou, os panos que haviam sido enrolados no defunto, os panos de linho, haviam sido deixados ali. Porém, o lenço que havia sido enrolado na cabeça estava dobrado e colocado num lugar à parte. O que isso significa? O que eu aprendo com isto? Se um ladrão, por exemplo, tivesse roubado o corpo, o ladrão não deixaria aqueles panos caríssimos ali. E muito menos deixaria um lenço dobradinho, arrumadinho em determinado lugar. Isto nos prova que o túmulo não foi violado, que o túmulo não foi roubado. Jesus ressuscitou. É muito interessante. O túmulo agora está vazio. Olha o verso, eu gostaria de observar agora o capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, versículo 4, diz assim: E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito de quê? As mulheres chegaram ao túmulo, primeiro viram
a porta, né, a pedra da porta totalmente fora do lugar, né? Havia sido removida. E agora também não encontraram o corpo, então elas estavam perplexas. Olha o que diz o versículo. E eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Jesus já havia orientado os seus seguidores, os seus discípulos, que ele iria morrer na cruz, mas que ele iria ressuscitar. E o anjo aqui está mais uma vez lembrando: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Conforme esse texto, as mulheres estavam perplexas, isto é, hesitantes, espantadas, admiradas, né? Por verem ali essa cena. 2 homens vestidos de branco, a pedra removida, o corpo não estava ali mais. Esses 2 homens eram anjos de Deus, que conversavam com as mulheres. E a pergunta foi: por que buscais o vivente entre os mortos? Essa deve ser a nossa pergunta hoje, né? Jesus, ele não está no túmulo. Se nós observarmos os túmulos dos grandes personagens da história, né, dos ditadores, ou dos religiosos, ou dos governantes, a ossada, os restos mortais estão ali. Mas Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. O Evangelho de João menciona 2 anjos vestidos de branco e que estão falando com Maria Madalena. Ambas as referências, tanto de Mateus, ou melhor, tanto de Lucas como de João, falam de seres celestiais com aparência humana. Ora fala de um, né? O Evangelho ora fala de um anjo, ora fala de 2. E aí, são 2 ou são somente um anjo? Ou é somente um anjo? Irmãos, geralmente quando uma pessoa fala, ela se destaca. E aí, muitas vezes a pessoa foca naquela pessoa e diz: um anjo falou. Mas certamente havia mais de um anjo ali naquela manhã. A reação das mulheres foi de medo. Imagine você ali, o dia amanhecendo, você de repente leva um susto deste, né? E é interessante que Jesus naquele domingo, ela aparece a Maria Madalena, aparece também as mulheres que estavam com ela, Jesus aparece a Pedro. No mesmo dia, no final do dia, Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús e também aos demais apóstolos reunidos em Jerusalém. E depois, no espaço de 40 dias, Jesus ainda aparece a vários seguidores. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:16 que em um dia ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 1 Coríntios 15:16. Então, no espaço de 40 dias, Jesus apareceu várias vezes. E depois de ser assunto aos céus, ele também apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Estevão, na sua morte, sendo martirizado ali em Jerusalém, teve a visão de Jesus à destra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, não é? Também João, lá em Apocalipse, teve a visão de Jesus Cristo glorificado. É interessante observarmos que a ressurreição de Jesus foi um ato divino. As 3 pessoas da triunidade, ou da trindade, estavam presentes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A ressurreição não foi mera restauração do corpo físico desfalecido. Na realidade, foi uma transformação da humanidade de Jesus, capacitando-o para ter um corpo totalmente glorificado. O seu corpo ressuscitou ali do túmulo, né? O seu corpo ressuscitou da morte, melhor dizendo, totalmente glorificado. Um corpo que não prova mais a morte. Um corpo eterno. Um corpo glorificado.
Em 1 Coríntios 15, 50, o apóstolo Paulo ensina, do versículo 50, 1 Coríntios 15, do 50 a 54, o apóstolo Paulo ensina que os cristãos que estiverem vivos neste mundo, né? Quando Jesus voltar, passarão por uma transformação semelhante. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses, e depois os vivos serão arrebatados, serão transformados. Todos os salvos um dia herdarão um corpo igual ao de Jesus. E eu fico maravilhado com isto. Um corpo maravilhoso, um corpo ressurreto, santo. Carne e osso não pode herdar a vida eterna. Carne e sangue, né? Não pode herdar a vida eterna. É preciso que haja, então, essa transformação do corpo humano num corpo espiritual. A ressurreição de Jesus demonstrou a sua vitória sobre a morte. Em Cristo nós também venceremos. Em Cristo nós também temos essa vitória sobre a morte. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, herdeiras do reino de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, se você convidou Jesus para ser o seu Salvador, você pode descansar seguro, você pode ter esperança, porque Jesus morreu uma vez só para salvar-nos da perdição eterna. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, a ele é a glória eterna. A Bíblia diz que Jesus garante o perdão para o pecador arrependido. Talvez você tenha vergonha dos seus pecados, talvez você não gosta nem de lembrar da sua história, talvez se pudesse você apagaria todo o passado. Olha, Jesus pode apagar esse passado para você. Jesus pode limpar essa dor do seu coração. Jesus pode te dar a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Lá em João 14,6... ainda no seu ministério terreno, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele falou vem, ele não falou vai, né? Ninguém vem ao Pai. Ele é o próprio Pai, ele é o próprio Filho, né? Ele é a própria divindade encarnada. Ninguém vem ao Pai. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele é um da Trindade. O Deus eterno se fez carne, Jesus Cristo, morreu na cruz para te salvar. Você pode ter esperança. A morte não é o fim. Eu creio que um dia, lá na eternidade, todos os salvos em Cristo, todos aqueles que um dia lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, isto é, aqueles que se renderam a Jesus, que receberam Ele pela fé como Salvador, todos nós estaremos na presença do Deus Pai por toda a eternidade. E lá nós veremos os nossos entes queridos. Nós não perderemos a nossa mentalidade ou as nossas lembranças, a nossa identidade jamais. O Senhor nos respeita. Lá nós veremos face a face o Senhor. Lá nós entenderemos muitas coisas que nós não compreendemos hoje. Lá Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá mais morte nem perdição. Concluindo, hoje é um dia muito especial. Celebramos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. O domingo, portanto, deve ser um dia muito especial para nós cristãos, porque foi no domingo que Jesus, Ele venceu a morte. A sua ressurreição ocorreu no domingo, o maior de todos os milagres. Nunca se viu um milagre como este. Jesus morreu na cruz, foi visto por diversas testemunhas oculares, que puderam vê-lo vivo outra vez, que puderam conversar com ele, que puderam fazer refeição com ele, que puderam vê-lo assunto aos céus. No dia que Jesus foi assunto aos céus, o povo estava olhando para cima enquanto ele subia, e as nuvens o ocultavam. E os dois homens apareceram no meio deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Olha, esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, que subiu aos céus, ele há de voltar. Assim como o viste subir, ele voltará. Um dia todos nós veremos Jesus face a face. Um dia todos nós salvos, né? Aqueles que têm Jesus como seu Salvador,
terão um corpo eterno como o dele, um corpo glorificado, um corpo que não provará a morte, nem a corrupção alguma, um corpo santo, perfeito e imortal. Um corpo que herdará as delícias eternas. Um dia todos nós nos encontraremos, todos nós que cremos em Cristo, nos encontraremos com esse Salvador e receberemos de herança as moradas celestiais. Esta é a promessa de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, prezado ouvinte. Caso você ainda não recebeu Cristo como seu Salvador pessoal, faça uma oração, entregue a sua vida a Ele. Diga: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, mas eu creio que Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos e que breve voltará. Eu creio nesse Jesus que morreu por mim. Eu creio nesse Jesus. Amém. Senhor, perdoa os meus pecados. Diz isso a Ele em oração. Senhor, salva minha alma. Diga isso ao Senhor. É certo que Ele te salvará. É certo que Ele não te deixará, não te abandonará jamais. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.